Olá, queridos amigos, amigas. Hoje chegamos ao 10º módulo do capítulo 14 da Gênese, os fluidos. E esse módulo encerra esse estudo, esse resumo do estudo do capítulo 14 da Gênese. Como eu sempre digo, é importante para se aprofundar, para amadurecer, estudar esse capítulo. Depois estudar o livro dos Espíritos, onde tem muitas coisas sobre os fluidos. Se possível, também ler as revistas espíritas, onde há relatos, há casos que Kardec nos traz para corroborar, para fortalecer esse conhecimento. Nesse 10º módulo, nós vamos falar como os fluidos são importantes nos casos de obsessões e possessões. Essa abordagem é a que está mais profundamente relacionada com o nosso trabalho na casa espírita, com o nosso trabalho no grupo de vibrações, com o nosso trabalho do Caravaneiros, com o nosso trabalho de estudos dos bastidores da obsessão. Vejam como é importante ter esse conhecimento dos fluidos. Não precisamos entrar em minúcias sobre duplo etérico, sobre as outras partes dos corpos espirituais. Mas esse conhecimento sobre fluidos, ele é significativo e tem sua razão de ser e de estudar, tá bom? Então, obsessões e possessões, dará aqui um estudo de uns 12, 13 minutos no máximo. Então vamos a ele. Não é de desconhecimento de nós, estudiosos do Espiritismo e do mundo espiritual, que em torno da Terra está coalhado de maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de nós habitantes da Terra. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos demais flagelos com que nós, humanidade, nos vemos envolvidos neste mundo. A obsessão é um dos efeitos dessa ação dos flagelos, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, as dificuldades. Então ela deve ser considerada também como provação ou expiação, e aceita com esse caráter, entendida com esse caráter e estudada com esse caráter. O que é a obsessão? É a ação persistente que um espírito mau exerce sobre uma pessoa, sobre um indivíduo. A obsessão, ela apresenta características muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem sinais perceptíveis exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais da sua psique. Ela vai obliterar, bloquear todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade auditiva e psicográfica, ela é traduzida, ela se manifesta pela obstinação de um espírito em querer se manifestar com exclusão de qualquer outro. Somente ele quer fazer essa comunicação e impede que outros espíritos o façam. Assim também as enfermidades resultam das imperfeições físicas, que torna o corpo acessível a essas influências doentias exteriores. E a obsessão sempre vai decorrer de uma imperfeição moral do encarnado, que dá ascendência, dá permissão a um espírito mau. Nós sabemos que para uma causa física precisamos opor um tratamento físico. Para uma causa moral é preciso contrapor com um tratamento de força moral. E para preservar o corpo das enfermidades, nós fortificamos o corpo para garantir também, por exemplo, contra a obsessão, nós temos que fortalecer a alma, onde para o obsidiado há necessidade de trabalhar para melhorar a si mesmo, o que, na maioria das vezes, é suficiente para libertá-lo do obsessor, sem a necessidade de socorro de terceiros. Quando a obsessão degenera, ela se evolui para a subjugação ou possessão. Nesse caso, o obsediado, o subjugado, o possesso, ele
perdeu a vontade, ele já não tem o livre-arbítrio, ele precisa da ajuda de outros companheiros, de outros encarnados que conhecem e sabem como lidar com a obsessão. Quase sempre a obsessão é uma vingança tomada por um espírito, e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado de hoje manteve com o obsessor em vidas passadas, em precedentes existências. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como envolvido e impregnado, olha o fluido, de um fluido pernicioso que neutraliza e isola a ação dos fluidos salutares, repele os fluidos bons. E é desse fluido pernicioso que nós precisamos desembaraçá-lo, libertá-lo. Se ele é envolvido por um fluido mau, pernicioso, ele não pode ser eliminado por outro igualmente mau. Por meio de uma ação necessária para eliminar esse fluido mau, se faz necessário expulsá-lo com o auxílio de um fluido melhor. Daí a aplicação dos passes, dos trabalhos de desobsessão. Nem sempre basta essa ação mecânica do passe. É muito importante, sobretudo, atuar sobre o espírito, aquele ser inteligente que está impregnando o outro com fluidos maus. É preciso que, ao falar com ele, se tenha direito de falar com autoridade. Se não tiver autoridade para falar com ele, não conseguirá nenhum resultado. É necessário uma superioridade moral. Quanto maior for esta superioridade moral, tanto maior a ascendência sobre o espírito. Mas isso ainda não é tudo. Para assegurar a libertação da vítima, do obsediado, é indispensável que o espírito perverso, maligno, seja levado a renunciar aos seus maus propósitos, que ele possa se arrepender e que possa despertar nele o desejo do bem por meio de instruções, orientações habilmente ministradas e atendimentos particulares feitos com o espírito com o objetivo de lhe dar educação moral. E podemos então ter a grata satisfação de libertar o encarnado e de libertar um espírito que estava no seu processo de vingança. O trabalho vai se tornar mais fácil quando o obsidiado, o encarnado, a vítima aparente, compreendendo a sua situação, para que ele concorde com as propostas que serão feitas a ele, para que ele modifique a sua vontade e inicie um trabalho de prece para conseguir modificar a sua atmosfera espiritual. Mas nós encontramos um obstáculo quando aquele que já está envolvido pelo espírito, seduzido pelo espírito, que está dominado pelo espírito, se ilude com relação às qualidades deste espírito. E ele sente prazer no erro a que está sendo conduzido. Ele sente satisfação em estar fazendo aquilo que ele acredita que é bom para ele. Então, não há muito como ajudar esse encarnado, esse obsidiado. Ele repele a assistência que nós oferecemos. E é esse caso da fascinação, infinitamente mais rebelde, sempre mais violenta do que a subjugação. E em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que nós dispomos para demover, para convencer o obsessor dos seus propósitos maléficos, para convencê-lo de que aquele não é um bom caminho para ele, que ele está acentuando a sua dor e o seu sofrimento. E a prece ajuda nisso. Na obsessão, o espírito atua exteriormente, com a ajuda do seu perispírito. Ele tem uma energia em torno dele, que vai se ligar com a energia do encarnado, e o encarnado vai ficar envolvido, enlaçado, como envolto em uma teia de aranha e constrangido, apertado e obrigado a proceder contra a sua vontade. Esse é o processo da obsessão. É exterior. Na possessão, em vez de o espírito agir exteriormente em torno do encarnado, o espírito atuante ele vai se substituir, ele vai
por assim dizer, ele vai substituir o espírito do encarnado. Toma o corpo do encarnado como seu corpo, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu proprietário, pelo espírito que é proprietário do corpo. Pois se isso acontecesse, aquele corpo morreria. Então há uma conjunção, há uma simbiose. O espírito se apossar do corpo do encarnado e o espírito do encarnado continua ali também. A possessão, consequentemente, ela é temporária, ela é intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só acontece no momento da concepção. Então esse espírito se apossa do corpo por um tempo, faz as suas coisas que deseja fazer e depois se afasta e deixa o encarnado em situações muitas vezes embaraçosas. Quando ele está de posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito vai se servir dele como se aquele corpo fosse seu. Fala pela boca do encarnado, vê pelos olhos do encarnado, faz coisas com os braços do encarnado, conforme o faria se ele estivesse vivo no seu próprio corpo. Mas isso não é, por exemplo, como na mediunidade falante, em que o espírito encarnado vai falar transmitindo o pensamento de um desencarnado. No caso da possessão, é o próprio espírito que fala. Não é o encarnado que está sendo abordado pelo pensamento do espírito. É o próprio espírito que está falando. Aquele que o conheceu em vida vai reconhecer a sua linguagem, vai reconhecer a sua voz, vai reconhecer os gestos, vai reconhecer até a expressão da fisionomia. É como se ele materializasse-se no corpo de outro. Na obsessão, existe sempre um espírito malfeitor. Na possessão, nem sempre. Pode se tratar de um espírito bom que deseja falar através do encarnado para causar uma impressão maior nos ouvintes, naqueles que estão assistindo. Então esse espírito bom se apossa do corpo do encarnado, que voluntariamente, que de boa vontade, empresta o seu corpo para esse espírito bom, para que ele possa se manifestar. E isso vai acontecer sem qualquer perturbação naquele corpo do encarnado, sem nenhum incômodo, durante o tempo em que esse espírito bom está se utilizando do corpo do encarnado. O espírito do encarnado está liberto, ele está num estado de emancipação, ele está ali ao entorno, conservando-se ao lado do seu corpo e poderá ouvir o que o espírito está dizendo para aprender também. Quando é o mau espírito que toma o corpo do encarnado, que ele se apossa do corpo do encarnado, as coisas se passam de outro modo. Ele não pede licença, ele não pede permissão, ele não vai tomar posse do corpo do encarnado de forma moderada. Ele vai arrebatar, ele vai sacudir, ele vai jogar esse encarnado ao chão. E se esse encarnado não possuir força moral para resistir a esse ataque do espírito, ele estará submetido a muitas situações de maldade. O espírito vai torturar esse corpo, vai martirizar esse corpo, vai jogá-lo ao fogo, vai jogá-lo ao chão, vai levá-lo a conflitos com outros encarnados. Ele vai tentar todas as formas para exterminar aquele corpo, vai tentar se estrangular, vai fazer todas as atitudes perigosas para aquele corpo, servindo-se dos órgãos e dos membros desse infeliz encarnado. Ele vai blasfemar, ele vai injuriar, ele vai maltratar os familiares, ele vai maltratar os amigos, ele vai agredir todos os que estão à sua volta, ele vai se entregar a excentricidades e a atos que, para aqueles que estão olhando de fora, parece um louco furioso. É uma possessão de um espírito mau no corpo de um encarnado. E são numerosos os fatos
deste gênero, mas os graus e a intensidade são diferentes. Mas a causa é a mesma. A causa que leva a essa aparente loucura é a mesma, é a possessão de um espírito que domina um corpo de um encarnado e faz parecer com que ele esteja louco. De uma forma muito comum, existem desordens patológicas, psicológicas, que são meras consequências e contra as quais nada adiantam os tratamentos médicos, enquanto permanecer a causa originária, que é o domínio do espírito mal sobre aquele corpo do encarnado. Dando a conhecer essa fonte, de onde provém essa gama de misérias humanas, o Espiritismo, a doutrina espírita, indica o remédio a ser aplicado: atuar sobre o autor do mal, sobre aquele espírito, que é um ser inteligente e deve ser tratado por meio da inteligência. Não adianta expulsar, não adianta agredir, não adianta excomungar, não adianta blasfemar, não adianta chamar Jesus para retirá-lo dali. É necessário usar a inteligência, se condoer desse espírito, entender os seus motivos, as suas causas, e muitas vezes nós vemos que ele não é aquele que está o verdadeiro agressor, mas sim foi uma vítima do passado desencarnado que agora ele está cobrando. Na maioria das vezes, a obsessão e a possessão são individuais, mas não é raro acontecer como se fosse uma epidemia, quando sobre uma localidade, um grupo de espíritos maus vão se aproximando e vão invadindo essa comunidade como se fossem inimigos, atacando todos os seus habitantes. Então, nesses casos, pode ser muito considerável o número dos indivíduos atacados, como uma epidemia de loucura, de desequilíbrio, de influenciados e dominados por espíritos maus. Nesses casos, também é necessário a atuação de pessoas encarnadas que saibam lidar com esses espíritos e que saibam compreender que o processo e o tratamento em si é lento, é demorado, mas traz resultados. Há uma melhora gradativa quando não ocorre a libertação tanto do espírito quanto do encarnado. A cura é possível, nem sempre ela vem a curto prazo. Normalmente, a longo prazo, anos de tratamento são necessários para a libertação desses encarnados e desses desencarnados. E aqui nós encerramos todo o capítulo 14 da Gênese, os fluidos, para, resumidamente, dividido em módulos, nós podemos consultar, estudar, refletir e analisar tudo aquilo que aqui foi exposto. Paz a todos, que a luz do Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações.